Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e eu estou aqui para ministrar para vocês mais uma grande aula. Hoje é o Fordismo. O Fordismo vem lá do Henry Ford, né? Henry Ford americano, lá da indústria automobilística. Ele implementou um grande método de produção lá da escola clássica da administração. Professor, é muito suspeito aí de falar do Ford, porque eu sou fã de carteirinha dele. Imagina só, cara, um cara que nasceu lá no século retrasado, lá em 1800 e cacetada, tá certo? Que instituiu uma empresa de automóveis, automobilística, que essa empresa aí, ele veio trazer assim, impactos significativos na produção das empresas. Ele trouxe um novo conceito de gestão, um novo conceito no padrão de vida dos americanos. Então esse cara, o Henry Ford aí, tá certo? Vamos lá, vou explicar essa aula para vocês aqui. Quero falar para vocês um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, ele mesmo, ó, Henry Ford, Fordismo. Então a primeira informação que eu passo para vocês, que esse Henry Ford aqui do Ford, esse Ford aqui é a empresa que ele tinha antes de automóveis, né? Indústria automobilística, que é a marca de carros hoje aí, Ford, é essa mesma aí, né? Então Ford americano, né? Quero explicar para vocês assim em linhas gerais, depois nós estamos detalhando. O que o Ford fez, né? Primeira coisa, informação muito importante, Ford, ele aperfeiçoou os princípios da administração científica. Professor, esses princípios da administração científica são os mesmos princípios de Taylor? Exatamente. Então Taylor, não é isso? O Taylor tinha um pensamento, e esse pensamento ele era muito claro. Ele falava o seguinte: se você vai construir uma cadeira, você vai fazer uma cadeira, você vai produzir uma cadeira, existem várias maneiras de construir essa cadeira, não é isso? Então, ele vai analisar essas diversas formas e dentre dessas formas você vai ter uma melhor forma de você construir a cadeira. A partir do momento que você cientificamente você comprovou que essa cadeira é a melhor forma de ser construída, ele vai padronizar, tá certo? Ele vai padronizar, ele vai controlar, ele vai supervisionar, ele vai treinar as pessoas, ou seja, ele vai aumentar a eficiência, vai aumentar a qualidade, vai baixar os custos e assim por diante. Deu certo? Claro que deu certo, né? Foi uma revolução nas organizações. Então Ford, com essa ideia de padronização, com essa ideia de administração científica, sempre tem uma melhor coisa. Você pode fazer uma coisa sempre de forma melhor, ou seja, aí já tem um pensamento da qualidade total que vai surgir 50 anos depois, né? Olha só um cara promissor, né? O Ford, né? O Fordismo. E a partir desse momento, ele aperfeiçoa a administração científica e cria um cara chamado linha de produção. Pegadinha de concurso, cara. Concurseiro que quer gabaritar a administração na prova tem que ter esses insights. Quando você ouvir falar em prova, linha de produção, o seu sinal amarelo tem que despertar. Pum, tum, tem que disparar o sinal. Opa! Linha de produção, eu tenho que vincular esse nome a qual grande pensador da administração? Henry Ford. Pronto. Então o que ele fez? Ele pegou o carro antes, o automóvel, ele era construído, ele ficava parado, estacionado, ali colocava o chassi, depois colocava o motor, colocava os pneus, a carroceria, as portas, os vidros, entendeu? Dava polidinha e entregava estava pronto na produção. Ford colocou ele em linha de produção. Tá? Etapas fixas, que na primeira o carro passava numa linha, certo? Então a primeira etapa colocava-se o chassi, a segunda o pneu e assim adiante. Então era uma linha móvel de produção, tá? Onde o carro se deslocava. Ia para uma estação, nessa estação os funcionários já sabiam o que tinha que ser feito, executava e assim por diante, tá certo? Então assim era o princípio do Henry Ford. Professor, deu certo? Claro que deu. O negócio explodiu, né? Com essa linha de produção baseada na administração científica, ele conseguiu um aumento significativo na padronização. Qual que é um dos principais efeitos da padronização nas indústrias? Isso aqui não serve somente para essa aula, isso serve para a sua vida também. A administração é isso também. É o quê? Quando você padroniza as coisas, um dos principais resultados positivos da padronização é que você consegue baixar custos, você consegue controlar os custos,
tá certo? Essa é a principal resultante da padronização. Claro que não é somente essa, né? A padronização, claro que você vai padronizar algo que dá certo. Você consegue manter a qualidade, você consegue manter a eficiente, o custo eficiente, a produtividade, a velocidade, outros fatores da padronização. Então, olha só, linha de montagem que ele fez, instituiu. Consequências disso, uma padronização. Dessa padronização gerou o quê? Gerou aí baixou os custos. O que acontece, gente? O que acontece quando você consegue baixar os seus custos de produção? Por exemplo, você vende lá essa mesma cadeira aí por R$100, tá? O seu custo de produção é 80, tá? De um dia para outro vem um método desse inovador, de 80, que é o seu custo de produção, você consegue baixar para 40. Consequentemente, seu custo é 80, baixou para 40. Olha, vai acontecer o quê? Baixou o custo, você vai conseguir oferecer produtos mais baratos. Se você consegue colocar produtos mais baratos no mercado, o que acontece? Você consegue, com um produto com preço mais barato, você consegue aí atender uma maior demanda. Você inclui pessoas no mercado consumidor. Essa é a ideia do Fordismo, tá certo? Linha de produção. Depois da linha de produção, você tem a padronização, baixar custos, preços mais acessíveis, incluir a massa no mercado de consumo, tá certo? Fiz um breve resumo para vocês, vamos detalhar tudo isso agora na nossa aula, né? Temos aqui Henry Ford, americano, nascido em 1863, americano, nascido lá no estado de Michigan, viveu até 1947, até 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Fundou em 1899 a Detroit Automobile Company, né, uma indústria de automóveis, empresa que se dissolveu mais tarde e anos depois organizou a Ford Company, né, que existe até hoje essa companhia Ford em homenagem ao seu fundador Henry Ford, né? Ford adotou uma abordagem revolucionária na fábrica de automóveis. Parou, vamos ver se você está prestando atenção, meu amigo. Qual que foi essa abordagem revolucionária na fabricação de automóveis? Eu já falei, aí 5 minutos para vocês. É a linha de montagem móvel, tá? Então o carro, o produto que é o carro, ele vai se deslocando aí etapa a etapa no processo produtivo. Inclusive, esse processo produtivo em automóvel se utiliza até hoje esse método, né? Só que antigamente, nessa época aqui, era feito 100% pela força laboral humana, são as pessoas. Hoje em dia, o processo é bastante mecanizado aí, tá? Então essa é a abordagem revolucionária, linha de montagem, você tem que ligar esse cara chamado Henry Ford, né? Utilizando princípios da administração científica, né? Então, resumindo, Ford, né? Temos aí a linha de produção, tá? Móvel de Ford. Essa linha de produção, ele gera uma drástica padronização. Padronização tem vários efeitos positivos. Um dos principais efeitos da padronização, além de garantir a qualidade do produto, baixar os custos de produção. Quando você baixa os custos de produção, você consegue oferecer um produto com valores acessíveis aos consumidores. Ou seja, você passa a incluir a massa no mercado de consumo. E o Ford tinha uma ideia muito forte. Qual que era a ideia dele? Eu desejo o futuro nos Estados Unidos. Cada família vai ter um automóvel na sua garagem. Ele conseguiu, quase na totalidade, não é isso? Então ele criou o perfil de consumo do automóvel. Isso aí não é segredo para ninguém. Na cultura americana, eles adoram automóveis, né? E esse adorar do automóvel se deve muito a esse cara aqui, que é o Henry Ford. Por quê? Porque antes, imagina no século passado, hoje tem muita gente que não tem seu carrinho, né? Imagina no início do século passado, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso ao carro. Tá? Então ele falou, poxa, como é que eu vou conseguir realizar meu sonho para ter um automóvel em cada família americana? Eu tenho que baixar o custo, porque quando você baixa o custo, você inclui mais pessoas no mercado consumidor. E como baixar o custo? Através disso, da linha de produção móvel. E isso que você tem que levar para a prova. Olha como um cara aí, ele é um cara super, né, à frente da sua geração, né?
Então Ford, vamos falar um pouquinho do Fordismo, ele tinha uma ideia muito fixa, já com base lá na administração científica de Taylor, que é o seguinte: fazer as coisas da melhor maneira possível. O Taylor falava o seguinte: sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas. E ele fala, fazer as coisas da melhor maneira possível. Você pegar melhor e você se empenhar cada vez mais para fazer melhor ainda. Olha a ideia de qualidade total, de melhoria contínua aí, né? 2. Distribuir com clareza as responsabilidades. Isso assim, são todos os elementos da linha de produção móvel de Henry Ford. É claro que você tem que distribuir com clareza. O que é distribuir com clareza? Fulano de tal, olha só, objetivo, papo reto. Essas são as suas responsabilidades, sem deixar margem para dúvidas. Porque a partir do momento que o sujeito sabe o que deve fazer, qual que é a sua responsabilidade, ele corre atrás, né? Terceiro, temos aí, escolher os servidores mais capazes, não importa a que preço. Então ele se preocupou muito no resultado da sua produção nas pessoas, né? Ou seja, as pessoas capazes, competentes, não tem preço, porque essas pessoas vão fazer aí a diferença na produção. E claro que fez, né? E continuando, deduzir os juros na apreciação dos lucros. Ok, tranquilo. 5. Progredir sempre para não retroagir em relação aos competidores que progridem. Ou seja, é uma ideia de um competidor nato aí, Henry Ford, tá certo? Bacana, continuando aí, a ideia, o pensamento vigente do Fordismo, tá? A mesma linha de pensamento de Taylor, só para reforçar, já expliquei para vocês, né? Então, se na banca de concurso falarem para vocês o seguinte, Ford vem contrapor o pensamento de Taylor. Não, inclusive, olha só, Taylor, Ford e Fayol, que vai ser objeto da próxima aula, né? Que é Fayol, administração anatômica de Fayol, né? Teoria clássica da administração. Os três grandes pensadores fazem parte da mesma escola da administração, que é a escola clássica da administração, né? Sistema de produção em massa, né? Então Ford não queria produzir para a elite, ele queria produzir para a massa, para o povão, ele queria incluir essas pessoas aí no povão. Inclusive, eu vou falar para vocês de uma das pequenas curiosidades sobre Ford, para vocês entenderem como ele levava muito a sério esse sistema de produção em massa para incluir a massa no mercado consumidor. Linha de montagem móvel, tá? Mecanização do processo, o que puder ter de mecanização no processo é melhor. Inclusive, nesse método dele, ele incluiu a esteira de produção, né? Tinha esteira, o carro ia andando, tá? De acordo com as etapas do processo, né? Instituiu a jornada de trabalho de 8 horas e descanso remunerado nos finais de semana. Sobre esse item aqui, eu tenho uma imagem aqui que eu vou passar para vocês, que a gente vai voltar e vou explicar com detalhes isso aqui. Aí você vai fechar todo o seu pensamento, né? Aumento dos salários. Professor, por que ele aumentava os salários? Pensa só, o objetivo dele não era sistema de produção em massa? Então, de alguma forma, ele tem que incluir as pessoas na massa, não é isso? Então, Ford aumentou os salários, na época não foi assim, aumento de 10%, 20%, ele chegou em certos casos, dobrar, duplicar aí o salário da galera aí, para quê? O cara ganhando um pouco mais, automaticamente ele pode consumir os produtos da empresa, tá certo? Então, incluir sempre o quê? Olha só, incluir sempre a massa no mercado trabalhador. Lembra desse cara que eu falei do descanso remunerado? Então, o que Ford fez? Olha só, gente, Ford foi o primeiro gigante industrial a dar folga remunerada para funcionários no sábado e domingo. Puxa, professor, o cara é um cara bonzinho, né? Antes tinha isso? Não tinha nada disso. Você podia até ter folga sábado e domingo, mas você não tinha, você não recebia nada. Ele passou a receber. Mas para que Ford fez isso? O objetivo era encorajar o uso de automóveis para lazeres no fim de semana. Olha que coisa interessante, olha o Ford o Ford T do Ford, né? Que é o principal carro dele, mais famoso. Ele falava o seguinte, cara, eu vou dar sábado e domingo pro cara querer passear, ter entretenimento com a sua família. E ele vai passear, ele vai ter que se deslocar, vai usar o quê? Um carro.
Tá certo? Então ele passa a ser um mercado consumidor, um perfil de consumo, passa a gerar uma necessidade. Então isso aí é o Henry Ford, né? Vamos lá. Olha aí o Ford T em preto, isso é muito importante, que foi o principal carro aí do Ford no principal carro dele comercializado, tá certo? Vamos lá, continuando. Consequências do Fordismo. Olha só para vocês terem uma ideia, gente. O principal produto de Ford, você sabe disso, é o Ford modelo T. Sobre esse Ford modelo T, eu tenho que fazer uma observação muito importante. Todos eram da cor preto, preta, tá? Preta, preto, não tem jeito. Ele falava o seguinte: todos os meus carros são derivados da cor preta, ou seja, preta não tem variação de cor, então sempre tem uma única cor. Tá? Um cara de personalidade muito forte, né? A partir de 1915, passou do custo, atenção, o custo de produção do carro do Ford T era de $850 para $490, ou seja, houve uma grande redução do seu custo de produção. Tá certo? Quando você reduz o seu custo de produção, você consegue oferecer o quê? Produtos mais baratos e, consequentemente, você inclui mais pessoas no mercado consumidor. E aí ele começava a fabricar para massa. E, com isto, passou a produzir, olha só, em 1915, ele produzia 300 mil unidades ano. Professor, vamos fazer conta de padeiro? Vamos. Pô, 300 mil unidades ano. Você tem aí 365 dias ao mês. Sábado e domingo não trabalhava. Então você tinha aí que, fazendo uma conta de padeiro, 270 dias úteis aí, né, 270, 260 dias úteis no ano de trabalho para produzir. Então Ford, atenção, ele conseguia produzir mais de 1000 carros por dia. Tá certo? 1000 carros por dia. Então, para popularizar o consumo, e claro que ele conseguiu aí incluir a massa no mercado consumidor, né? Princípios do Fordismo. Isso aqui pode cair na prova. São 3 princípios que você tem obrigação de saber. Tá? Se você quer fazer uma prova de administração, está lá Fordismo, você tem que saber. Está lá Teoria Geral da Administração, no edital, cara, você tem que saber esses 3 princípios, porque esses princípios eles podem ser cobrados na prova, né? Então, o primeiro princípio, o princípio da intensificação. O que vem a ser o princípio da intensificação? O nome é intensificar, né? Intenso, né? Diminuir o tempo de duração, né? Com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado, né? Então, intensificação, né? Então, comprou a matéria-prima, ela já tem que ser processada, fabricar o carro, esse carro o mais rápido possível ser colocado no mercado consumidor, né, no mercado de venda. Segundo, princípio da economia. Rapaz, se você quer produzir para massa, você tem que ter um custo baixíssimo. Tá? E eu sempre falo, economia, custo, despesa é igual unha. Todos os dias você tem que estar cortando a despesa, porque senão a unha cresce e pronto, já foi dinheiro, né? Então, economia consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação. Olha aí, conceito aqui, ó, de just time, né? Lá da quadrado total, que vem aí um pouco depois, né? E da produtividade. Aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período, produtividade, por meio da especialização da linha de montagem. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. Então é a produtividade, então a linha de montagem móvel, ela passa aí por um princípio de especialização, porque olha só, especialização, você sabe que a especialização é um resultado o resultado da divisão do trabalho. Quanto mais você divide a tarefa, o trabalho, mais a pessoa que executa, ele vai se tornar mais especialista disso, né? Ok, professor, quais foram os impactos nas relações trabalhistas de Ford? Cara, foram gigantescas, principalmente nos Estados Unidos, claro, né? Primeiramente, ele instituiu a jornada de trabalho de 8 horas por dia e pagando aí $5, né? Está pagando $5 aí pela jornada de trabalho, em 1914, né? Ele estabeleceu um programa de educação e bem-estar para os operários. Olha como ele se preocupava com o bem-estar, né? Queria saber se o funcionário estava preparado para produzir, estava com um estado de espírito para produzir, né?
O Taylorismo já não tem isso, o cara não está produzindo, substitui, troca, elimina e vem outro. Né? Ofereceu T&D, T, treinamento e D, desenvolvimento, e educação moral e inglês. Né? Estilo de vida americano. Esse estilo de vida americano é, como te falei para vocês, um dos ícones do estilo de vida americano é que cada família americana tivesse ter um carro, né? Continuando as relações trabalhistas, melhor qualidade dos produtos, claro, o funcionário mais satisfeito, é um controle de qualidade muito grande, o controle na produção, na especialização, né? Menor nível de absenteísmo. Antes eram 10% de absenteísmo, baixou para 0,5% de absenteísmo. Professor, que palavrão que é esse? Absenteísmo? São as famosas faltas, tá certo? Famosa falta. Ah, cara, o cara tinha 10 faltas, por exemplo, por mês, tá certo? 10 faltas por mês que tinham entre o grupo de funcionários, agora tem uma falta por mês. Então, isso é absenteísmo. Outro absenteísmo, outro termo utilizado, é claro que esse termo aqui, absenteísmo, significa lá da gestão de pessoas. A gente vai trabalhar esse assunto também. Tem um outro termo importante, chama-se rotatividade. Tá? Menor taxa de rotatividade, turnover, né? Antes era 400% da troca. Com esse método passou a ser 15% aí a rotatividade. Bacana? Fechou, né? Um exercício para a galera aí. Com vocês é com essa aula aí, tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir matar qualquer questão. Vamos ler aqui, né? A escola clássica tem um diferencial muito importante, pois corresponde ao primeiro estudo da administração de forma estruturada. Este pioneirismo levou a situações interessantes, pois a escola clássica recebeu elogios e críticas de forma ampla, sem possibilitar e receber uma análise mais detalhada de cada situação. A escola clássica se constitui de duas teorias, a teoria da administração científica e a teoria do processo administrativo. Dentre os autores que contribuíram para a administração científica, aquele que consolidou a linha de montagem móvel e mecanizou o processo, além de implantar 8 horas de trabalho diários e a duplicação dos salários, foi o que está relacionado à alternativa Henry Ford, né? Ou seja, não tem como errar uma questão dessa aí. Bacana? Olha aí, né? O que eu quero completar só? Que a escola clássica, nós temos 3 grandes ícones, que é, em sequência, tá? Em sequência, Taylor, Ford e Fayol. Tá? E Ford vem do Fordismo. Essas aqui são todas as características do Fordismo que a gente explicou aí. São características, né? Dobrou o salário, 8 horas diárias, mecanizou, linha de montagem móveis, são todos aí, como é que eu falo para vocês, características do Fordismo. Ok? Bacana, né? Encerrando nossa grande aula com o pensamento de Henry Ford. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Essa verdade aqui é muito válida para quem faz concurso público. Tá? Quando perguntam para mim, professor, quantos alunos do LAC passam? Eu sempre respondo, 100% daqueles que não desistem. Tá? Então, se você não desistir, você vai alcançar, pode ter certeza. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.